Paz de Cristo. Hoje é um dia que o mundo dedica às mães. Talvez de toda a história, desde que este dia foi escolhido pelos homens para lembrar das mães, talvez hoje seja um dos mais estranhos, me permitam usar esse adjetivo, né? Tem mães que estão longe dos seus filhos, filhos que estão impedidos de visitar as mães por conta dessa situação epidêmica. Mas enfim, de toda forma, nós neste dia também temos consciência de que é uma data de caráter fortemente comercial e que nós precisamos honrar e respeitar as mães todos os dias. Mas aproveitando esta data, queríamos cumprimentar cada mamãe, né? Cada irmã que tem sido abençoada por Deus e tem tido o privilégio de conceber, porque é uma bênção de Deus, né? A mulher que concebe um filho tem recebido de Deus um favor muito grande, não é? Nós vemos, é natural ver na maternidade uma grande bênção na vida de uma mulher, né? Então, e a Bíblia está repleta de histórias inspiradoras a respeito de mães que cuidavam dos seus filhos e que se dispuseram por causa deles. E essa história que foi lida pelo Daniel acerca do nascimento de Moisés é uma história bastante interessante, né? Os versos de 1 até o 10 narram uma parte importante dessa história, né? Então, Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela se arrisca de uma maneira muito grande para preservar a vida do Moisés, né? E talvez você aí no seu lar, aí onde você está, você se identifique com ela e pense que talvez você faria a mesma coisa, né? A história diz de uma mulher que teve um filho, num tempo em que o faraó, o rei daquela região, lembre-se que o povo de Israel era um povo escravizado, era um povo sem valor para o rei do Egito, né? Para o faraó. E o faraó determinou que os meninos, que os filhos nascidos naquele período fossem mortos, fossem sacrificados, porque eles temiam que os judeus se fortificassem por serem muito numerosos e tomassem o controle da terra. Então o faraó estabeleceu que então cada menino nascido na casa de Israel fosse morto. E de fato, as parteiras egípcias eram encarregadas de cuidar do parto das mulheres grávidas na casa de Israel. E cada vez que uma dessas mulheres tinha um menino, então ele era morto na hora que nascesse. Podemos entender então que o nascimento uma das providências foi não utilizar dessas parteiras, não utilizar das parteiras egípcias para o nascimento de Moisés, porque no momento em que o menino nasceu, ele foi guardado pela mãe. Há um risco muito grande aí, porque a família que escondesse o nascimento de um menino era morta a família inteira. E nós estamos falando da mãe, do pai e de pelo menos outras 3 crianças, né? O Arão, o Uri e a Miriam. Então, nós sabemos de sorte que Moisés tinha pelo menos 3 irmãos, né? Dois meninos e uma menina.
Então, nós estamos falando que esconder aquele menino representava um risco não só para Joquebede e o seu marido, mas também para os outros filhos. Mas, veja, o sentimento de uma mãe é tão forte, o desejo de preservar o filho é algo tão poderoso que ela não se importa em correr o risco. De fato, ela tem uma preocupação, inclusive, em torno dos outros filhos. Isso é inegável, mas também não há como negar o amor, nem mesmo por aquele que acabou de nascer, né? Então, o primeiro risco que ela corre é o risco de ser descoberta e de ter a sua família toda sacrificada por causa do risco de proteger o recém-nascido. Mas a Joquebede, como mãe, ela quer preservar o seu filho que acabou de nascer. E ela cuida daquele menino durante 3 meses, durante 90 dias, para poder alimentá-lo, para poder nutri-lo de forma que ele pudesse se manter ainda durante algum tempo. Não podendo mais esconder o menino, então ela toma uma decisão muito difícil também. Imagine a decisão de uma mãe que não é só a questão de abrir mão do filho, mas de colocá-lo num cesto vedado por fora com piche e colocar esse cesto para que ele desça pelo rio. São muitos riscos. Tem o risco do cesto virar e o menino morrer afogado. Tem o risco do menino se tornar presa de um crocodilo. Lembre-se que a terra do Egito, que o rio Nilo, era um rio de crocodilos. Então, o menino poderia ser vitimado por um crocodilo. Havia vários riscos aí nessa decisão que a Joquebede tomou. Mas tudo vale no sentido de preservar o filho, de dar a oportunidade para que ele viva. Porque o maior desejo de uma mãe, é que o seu filho tenha dias melhores. E Joquebede está apostando nisso, que os dias que virão serão melhores para os seus filhos. Ela espera que guardando mais um dia, porque numa situação como essa, é uma decisão para preservar de dia em dia. Ela não está preservando pensando nos meses que virão, nos anos que virão. Cada dia é uma vitória. Cada dia é uma bênção. Cada dia é uma esperança nova, né? É uma contagem de uma mãe que diz, vencemos mais um dia para a glória de Deus, né? Então, o sentimento de Joquebede é este. Então, ela preservou o seu filho durante 90 dias. E agora esperava preservá-lo, ainda que de forma diferente, preservá-lo ainda mais um pouco. Veja, ela reconhece os riscos. Ela reconhece os riscos. Mas mesmo assim, ela se arrisca em colocar o menino num cesto que vai descer o rio, né? E na esperança de que esse menino seja acolhido por alguém e, sendo acolhido, quem sabe, tenha dias melhores. Então, volto a dizer, este é o desejo de toda mãe. É o desejo de toda mãe, que o próximo dia seja melhor. É o desejo da mãe que vê o filho adoecido numa cama, que, sendo preservado mais um dia, quem sabe, amanhã ele estará melhor. É o desejo de uma mãe que tem o filho preso. Quem sabe, amanhã ele pode ser liberto. É o desejo de uma mãe que tem o filho sofrendo. Quem sabe, amanhã o sofrimento passe. Então, o grande desejo de uma mãe, não para um filho especificamente, mas para cada um dos seus filhos. O verdadeiro desejo de uma mãe e o maior desejo de toda mãe é que
o filho experimente dias melhores. E o sentimento de Joquebede é esse. E ela coloca aquele menino num cesto para que ele desça às margens do rio Nilo e que ele seja encontrado por alguém. E quem sabe, sendo encontrado, ele possa ser preservado para experimentar dias melhores. Nós conhecemos o resto da história. Moisés desce o rio, ele é encontrado pela filha do faraó, é recolhida por ele, e a bênção é tão grande que o menino é preservado, sim. É preservado e cuidado pela família do faraó, mas antes de ser cuidado pela família do faraó, dada a pouca idade do menino, a filha do faraó entrega o menino para que Joquebede possa cuidar, sem saber que ela é a mãe verdadeira. E então Joquebede cuida, alimenta, nutre do filho adotado pela filha do faraó. Então ela cuida do menino para depois entregar. De novo, não é uma decisão fácil, de novo, não é uma decisão, mas tudo vale para que o menino tenha uma esperança de dias melhores. Porque o desejo de toda mãe é que o filho possa experimentar dias melhores. Não é? Então, este sentimento é evidente, não só nas mães que nós conhecemos, mas em cada mãe que está registrado na Bíblia. Tem um episódio de uma mulher duas mulheres que viviam juntas na mesma tenda, na mesma casa, e que tiveram filhos à mesma época, e que uma delas teve o filho morto durante a noite, morreu o filho durante a noite, e ela toma o filho da outra e troca de lugar, e então esta causa é levada diante do rei Salomão, e o rei Salomão, percebendo o ardil da outra mãe, tentando identificar qual é a mãe verdadeira, ele então manda partir a criança no meio, para que então metade fique com cada uma das mães que alegam ser as verdadeiras genitoras do menino. E a mãe, que era de verdade a mãe daquela criança, que sabia de verdade ser aquele o seu filho, abre mão dele. Abre mão, não mate o meu filho, entrega para outra, porque ela prefere preservar o menino, preservar o seu filho, para que ele encontre dias melhores, mesmo sendo cuidado por outra pessoa, mesmo sendo cuidado pela outra mãe, mesmo sendo cuidado por alguém que não é ela, porque o desejo de toda mãe é que o seu filho experimente dias melhores. Então, nós vemos no amor de mãe algo muito sublime, algo muito precioso, algo muito valioso, porque não há mãe nenhuma que deseje algo mais do que preservar o seu filho, para que ele possa enxergar, para que ele possa experimentar, para que ele possa viver dias melhores. E nisso nós também, cada um de nós que somos mães e pais, ou mesmo nós que não ainda tivemos o privilégio de ter um filho, nós somos abençoados por essa verdade, porque no amor da mãe, no cuidado de nossas mães, nós reconhecemos também que somos amados por Deus. Porque o Senhor tem nos dado mães e pais para que cuidem de nós. Tem nos dado o amor de nossas mães para cuidar de nós enquanto nós éramos crianças, enquanto nós éramos carentes, enquanto nós éramos desprovidos, incapazes de cuidar de nós mesmos. E nós, enquanto não podemos andar com nossas próprias pernas, somos amparados, cuidados, zelados pela nossa mãe. Então, todos nós temos
ou pelo menos a maioria de nós, temos o privilégio de reconhecer o cuidado de Deus quando nós olhamos para nossas mães. Porque se você pensar nas decisões, nas atitudes, nos cuidados, muitas vezes nas privações que nossas mães, que a minha mãe, que a sua mãe, em algum momento teve que se sujeitar para que nós pudéssemos experimentar dias melhores. A mãe amorosa, ela cuida do filho, ela ora pelo filho, ela pede a Deus para que o menino, para que a menina possa experimentar dias melhores. E nós somos o resultado, você e eu hoje, pessoas adultas, crescidas, pessoas que têm uma vida própria, que estão sofrendo com as aflições da vida, sim, mas que têm aprendido a amar seus próprios filhos, que têm aprendido a cuidar dos seus filhos, que têm aprendido a projetar nos filhos a esperança para dias melhores. Em todas essas coisas, nós somos abençoados por Deus e reconhecemos que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver dias melhores, porque nossos pais, e sobretudo nossas mães, têm cuidado de nós na expectativa de que você e eu experimentemos dias melhores. Porque na medida em que o Senhor tem nos feito viver dias melhores através do cuidado das nossas mães, tem nos demonstrado também que o Senhor é amoroso e que é Ele quem tem preservado nossas mães, você e eu, para o seu próprio cuidado, para o seu próprio amor, para o seu próprio zelo, para o seu próprio deleite, porque o Senhor nos ama como a filhos. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada mamãe, que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos valorizar nossas mães, nossas esposas, que nós possamos valorizar aquelas que tiveram o privilégio de cuidar de seus filhos na expectativa de que dias melhores virão. Nós estamos experimentando dias bem difíceis hoje, mas não há mãe, eu tenho certeza do que vou dizer, não há mãe que, como Joquebede, não esteja disposta a correr riscos para cuidar de filhos que podem até estar infectados com o coronavírus, mas que desejam preservar, cuidar dos seus filhos, na esperança de que quando passar essa pandemia, seus filhos estejam prontos para esperar por dias melhores. E assim é Deus, que tem nos preservado até aqui e que continua nos preservando, na esperança de que cada um de nós possa vencer este período difícil e que nós possamos viver dias melhores para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe e que o Senhor possa continuar cuidando de nós, para que nós tenhamos no Senhor dias mais felizes para a glória de Deus.